Júpiter e a Guerra dos Titãs, não há crônica, antiga ou moderna, que refira de maneira exata todos os feitos e lances heróicos desta que foi a verdadeira Primeira Guerra Mundial. Ela é demasiado antiga e perdeze na noite dos tempos. Só podemos nos basear no que dela referiram alguns comentadores tardios, como Hesíodo. Ainda assim, ela houve os sinais, portudo, são demais evidentes. A própria geologia comprova que as extintas divindades de outrora, menos personificações talvez dos elementos em estado caótico, se engalfinharam um dia numa luta impiedosa, revolvendo no embate o céu, a terra e os mares. Esta gigantesca querela teve início com a pretensão de um filho rebelde, chamado Júpiter, sobre o poder supremo que estava em mãos de uma divindade cruel e despótica, chamada Saturno. Mas quem foram as partes deste espantoso embate? De um lado, liderados por Saturno, estavam ele e seus irmãos, os poderosos titãs, filhos da Terra. Do outro, Júpiter, o filho insubmisso, e seus irmãos. Além de algumas defecções titânicas que se alistaram à causa rebelde, tais como o Oceano e o filho de Japeto, Prometeu, os deuses da segunda geração, liderados por Júpiter, foram organizar seu ataque no Monte Olimpo, daí serem chamados de deuses olímpicos. Enquanto os titãs, abrigados no Monte Outris, tramavam a sua defesa. Num dia incerto, que nenhum cálculo humano pode aproximar, deu-se o primeiro lance desta refrega colossal, que os anais bélicos da humanidade batizaram de Titanomaquia ou Guerra dos Titãs. Uma imensa massa negra de nuvens destocu-se dos limites extremos do Olimpo e começou a marchar num estrondo feroz de carros de guerra que rondam pelos céus. O império escureceu de tal forma que o caos parecia haver gerado de seu ventre uma segunda noite, ainda mais negra e tétrica do que a primeira. De dentro desta montanha alada, da cor do ferro, partiam raios tão ofuscantes, novidade horripilante inventada pelos ciclopes, aliados de Júpiter, que este libertasse do Tártaro, que por alguns instantes brevíssimos não havia em todo o universo a menor parcela de escuridão. Mas logo o negror da noite tombava outra vez sobre a terra, e a alma de tudo quanto vivia agachava-se, oprimida por indizível pavor. Ocultos acima dessa nuvem prodigiosa, Júpiter e seus aliados caíram finalmente sobre seus inimigos. Os titãs, contudo, bem protegidos em suas trincheiras, começaram a enterrar suas unhas duras e compridas, como gigantescas pás de bronze, até as profundezas do solo, para dali arrancarem pela raiz. Com pavoroso estrondo, montanhas inteiras que arremessavam em seguida contra os deuses olímpicos. Uma voz espantosa ecoou, vinda do alto, sobrepondo-se à massa inteira de ruídos. Irmãos da nobre causa, desçamos até onde rastejam estes vermes, disse Júpiter, e junto com seus aliados, saltou das nuvens com as vestes guerreiras, dando grandes brados de fúria. Seus escudos refugiam na queda como tremendos sóis prateados, enquanto suas lanças, amantes da nobre verdade, recebamos estas aves de rapina que descem dos céus, tal como elas merecem. Bradou outra voz, desta vez de Saturno, encorajando seus titãs. Quando os dois exércitos se misturaram, um ruído mais feroz do que qualquer outro, jamais escutado, fez-se ouvir então por todo o universo. A terra inteira sacude-se em tremores, levantando-se de dentro dela imensas labaredas de fogo e de pés. Netuno, com seu tridente aceso, fazia ferver os mares, e por toda a parte não havia um único bosque que não tivesse sido varrido pelo assobio endemoniado de uma torre da ventania. Os combatentes, misturados num pavoroso atraque corporal,
menos atirando às cegas, uns contra os outros, cutiladas, raios, rochas imensas, vapores sufocantes e dentadas. Assim estiveram por uma eternidade, até que Júpiter, temendo que a vitória estivesse pendendo para o inimigo, anunciou um novo propósito. Companheiros, libertemos do Tártaro profundo os poderosos Hecatonquiros. Hecatonquiros, esses terríveis seres haviam sido aprisionados por Saturno nas profundezas da Terra e, uma vez libertos, espalhariam o terror entre as hostes inimigas. Júpiter, auxiliado pelos seus, desceu até as tênebras profundas e, após romper os grilhões que mantinham estas colossais criaturas presas ao abismo, subiu com elas à superfície. Uma fenda enorme rasgou-se sob o chão. Imediatamente, um vapor negro subiu da cratera num jato hediondo, até envolver o próprio Sol. Tudo estava envolto numa treva sufocante, quando todos sentiram um baque formidável sacudir o solo. Um tufão poderoso surgiu em seguida, varrendo toda a fuligem espessa e deixando à mostra sobre a superfície os 3 hecatonquiros, postados lado a lado. A arte dos antigos não nos deixou nenhuma imagem do que seriam tais divindades. Porém, as descrições nos afirmam que se tratavam de seres enormes, como a mais alta das montanhas, e que possuíam 100 olhos e 50 cabeças. Um urro colossal, partido das 150 bocas, atroou todo o universo. Criaturas, empunhando rochedos imensos, lançaram sobre os apavorados titãs 300 montanhas, sepultando os vivos sob os escombros. Em seguida, os ciclopes os acorrentaram com suas pesadas correntes, encerrando-os para sempre nas profundezas do Tártaro, de onde jamais tornariam a sair, vigiados pelos invencíveis hecatonquiros. Esta, em resumo, foi a primeira batalha que o universo conheceu, e da qual saiu vitorioso Júpiter, o novo soberano do universo, para reinar como pai dos deuses sobre todos